No momento em que o presidente do conselho me chamou à sala de reuniões privada, eu soube que o meu segredo estava prestes a destruir tudo o que construí. Ana, ou você termina com essa relação com Sofia ou esquece o cargo de diretora financeira, disse ele com frieza, enquanto eu sentia o chão fugir debaixo dos pés na sede da nossa fintech em Lisboa. O ar-condicionado zumbia baixo, mas o meu coração batia tão alto que parecia coar pelas janelas que davam para o Tejo. Eu tinha 35 anos, 10 anos de carreira impecável na Nexus Finance, e agora tudo dependia de negar a mulher com quem casar em segredo há 4 anos. Sofia era a minha âncora, a única pessoa que me via além dos números e dos relatórios. Mas o conselho, dominado por investidores conservadores, não tolerava imagens que pudessem afetar a confiança dos acionistas. Eles sabiam. Alguém tinha falado. Eu saí daquela sala com as mãos a tremer e o telemóvel a vibrar com uma mensagem de Sofia. Jantar em casa? Trouxe o teu vinho favorito. Como explicar que o nosso amor agora era uma ameaça direta ao meu futuro? Nessa noite, em vez de contar tudo, menti pela primeira vez em anos. Disse que estava atrasada por causa de um projeto. Sofia sorriu, confiou e eu odiei-me por isso. No dia seguinte, o rumor já corria pelos corredores. Colegas que antes me cumprimentavam com respeito agora desviavam o olhar. A minha assistente, Clara, sussurrou que o vice-presidente já andava a sondar candidatos para o meu lugar. Eu precisava de tempo. Precisava de pensar. Mas o tempo era o luxo que eu não tinha. Durante as semanas seguintes, tentei equilibrar as duas realidades. De dia, era a Ana impecável, fria, focada nos resultados trimestrais que tinham feito o Nexus crescer 30%. De noite, voltava para o nosso apartamento em Alfama, onde Sofia me esperava com paciência infinita. Ela era professora de literatura na Universidade de Lisboa e entendia o peso das palavras não ditas. Eu espero, dizia ela, acariciando-me o cabelo. Mas não me peças para fingir que não existo. Cada vez que eu saía de casa sem lhe dar um beijo na rua, sentia uma facada. O amor que nos unia desde a faculdade, quando nos conhecemos numa conferência em Coimbra, agora tornava-se um fardo. Eu tinha prometido a mim mesma que nunca escolheria a carreira acima dela. Mas a promessa estava a desfazer-se. O ponto de viragem chegou numa sexta-feira chuvosa. O conselho marcou uma reunião extraordinária. Cheguei cedo, vestida com o meu melhor fato, pronta para lutar. Mas quando entrei, vi os olhares. O presidente abriu um dossiê com fotografias nossas tiradas em segredo durante umas férias no Algarve. Isto não pode continuar, Ana. Escolha. Saí dali sem dizer uma palavra. No carro, no meio do trânsito da Avenida da Liberdade, liguei a Sofia. Precisamos de falar. A voz dela tremeu do outro lado. O que aconteceu? Eu não respondi logo. Estava a decidir o meu futuro inteiro num semáforo vermelho. Cheguei a casa e encontrei-a à espera, de braços cruzados. Contei tudo. O ultimato, as fotos, o medo de perder tudo que construíra sozinha desde que saíra da casa dos meus pais em Porto. Sofia ouviu em silêncio, depois abraçou-me. Eu não te peço que escolhas entre mim e o teu trabalho. Mas também não posso viver escondida para sempre. Naquela noite, pela primeira vez, dormimos de costas uma para a outra. O silêncio era mais pesado que qualquer discussão. No dia seguinte, entrei no escritório e pedi uma reunião com o conselho. Não ia pedir. Ia contar. A sala de reuniões estava cheia quando entrei. O presidente ergueu uma sobrancelha, surpreendido com a minha presença sem ter sido convocada. Ana, isto não é o momento. Eu respirei fundo e falei antes que a coragem me abandonasse. É exatamente o momento. Eu sou casada com uma mulher chamada Sofia Mendes. Há 4 anos. E não vou esconder mais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alguém deixou cair uma caneta. O vice-presidente, um homem de 50 e poucos anos chamado Miguel Santos, sorriu de lado, como se esperasse por aquilo. Isto vai ter consequências graves para a imagem da empresa, disse ele, mas eu vi nos seus olhos o brilho da oportunidade.
As horas seguintes foram um turbilhão. E-mails internos, chamadas urgentes, uma reunião de emergência com o Departamento de Comunicação. O meu contrato foi rescindido por mútuo acordo com uma indemnização generosa, mas o cargo foi imediatamente preenchido por um candidato externo. Saí do edifício com uma caixa de cartão e o orgulho intacto. Sofia esperava-me no café da esquina. Quando me viu, levantou-se e abraçou-me ali mesmo, em plena rua, sem medo. Orgulho-me de ti, murmurou. Mas eu sentia o peso da decisão nos ombros. Tinha perdido o salário, o prestígio, a rede de contactos que levaram uma década a construir. Nos dias que se seguiram, a notícia explodiu nos média portugueses. Diretora da Nexus Finance assume casamento lésbico e perde cargo, lia-se nos títulos. Amigos de longa data pararam de responder às mensagens. A minha mãe, em Porto, ligou a chorar, dizendo que a família inteira estava a falar. Sofia tentava proteger-me, mas eu via a preocupação nos seus olhos. Vamos superar isto juntas, dizia ela todas as noites. Mas eu não conseguia dormir. Comecei a questionar se tinha sido egoísta. Tinha posto o nosso amor acima da minha carreira, mas e se isso significasse perder-nos a nós mesmas? 2 semanas depois, recebi um e-mail inesperado. Era de Catarina Oliveira, CEO da rival direta, a Valortec. Gostaria de conversar sobre uma oportunidade. Sem pressão. Aceitei o encontro num restaurante discreto em Belém. Catarina era conhecida por ser implacável, mas justa. Sentámo-nos à mesa com vista para o mosteiro. Eu sei o que aconteceu na Nexus, disse ela sem rodeios. E admiro a tua coragem. Precisamos de alguém como tu para liderar a divisão de inovação. Cargo de CEO adjunta, com caminho aberto para a presidência. Eu fiquei sem palavras. 3 meses depois de ter perdido tudo, a mulher que sempre fora minha adversária estava a oferecer-me topo. Mas havia um preço. Catarina não escondeu as cartas. A Valortec está em guerra com a Nexus. Quero que uses tudo o que sabes para nos dar vantagem. Relatórios, estratégias, contactos. Eu hesitei. Trair a empresa onde tinha crescido era uma linha que nunca pensei cruzar. Sofia, quando contei, ficou em silêncio por longos minutos. Isso não é apenas um emprego, Ana. É vingança. E vingança tem sempre um custo. Mas a oferta era irrecusável, salário triplicado, autonomia total e a possibilidade de finalmente viver o nosso amor sem medo. Aceitei. O primeiro mês na Valortec foi intenso. A equipa recebeu-me com desconfiança, mas os resultados falaram por mim. Em 6 semanas, lancei um novo produto que roubou 10% de cota de mercado à Nexus. Miguel Santos, o meu antigo vice-presidente, agora diretor executivo lá, enviou-me uma mensagem curta: parabéns pela traição. Doeu mais do que eu admiti. Sofia via mudança em mim. Eu chegava tarde, respondia curto, e os nossos jantares tornaram-se silenciosos. Estás a perder-te, disse ela uma noite. Não é só o cargo. És tu? Eu neguei, mas sabia que ela tinha razão. A ambição, que antes era combustível, agora era veneno. Catarina pressionava cada vez mais. Queria informações confidenciais que eu tinha guardado da Nexus. É negócio, Ana. Sobrevivência. Eu recusei pela primeira vez. Isso criou a primeira fissura. Ela começou a excluir-me de reuniões importantes. Colegas que me admiravam agora cochichavam. Um dia, encontrei o meu computador revistado. Alguém tinha copiado ficheiros. Eu confrontei Catarina. Se não estás comigo, estás contra mim, respondeu ela com calma gelada. O jogo tinha mudado. Eu não era mais a salvadora, era uma peça. Sofia marcou uma viagem surpresa para Sintra. 2 dias só nossas. No Palácio da Pena, de mãos dadas abertamente pela primeira vez em público, senti o peso aliviar. Promete-me que não vais destruir-te por causa disto, pediu ela. Eu prometi.
Mas no regresso, uma chamada perdida de um jornalista mudou tudo. Alguém tinha vazado que eu estava a fornecer dados à Valortec. O escândalo estava prestes a explodir outra vez. O artigo saiu numa segunda-feira. Ex-diretora da Nexus passa informações à concorrente após assumir casamento lésbico. A Nexus abriu processo judicial. A Valortec, em vez de me defender, distanciou-se. Catarina convocou-me ao seu gabinete. Infelizmente, vamos ter de te suspender enquanto investigamos. Suspender. Depois de tudo que eu tinha dado. Saí dali com a sensação de que o chão se abria novamente. Sofia recebeu-me em casa com chá e silêncio. Eu avisei, disse ela baixinho. Não era censura, era dor. Os dias seguintes foram os piores. A imprensa acampou à porta do nosso prédio. Amigos antigos da Nexus enviaram mensagens de ódio. A minha mãe parou de atender as chamadas. Eu passava as noites a olhar para o teto, a questionar cada decisão. Tinha perdido o primeiro emprego por amor. Agora perdia o segundo por ambição. Sofia segurava-me, mas eu sentia-a a afastar-se. Talvez precisemos de tempo, sugeriu ela uma noite. A frase cortou-me mais fundo que qualquer despedimento. Catarina marcou um encontro secreto num café em Cascais. Eu posso resolver isto. Retiro a suspensão se aceitares um acordo. Deixas a empresa, mas levas uma indemnização e uma carta de recomendação. Eu ri sem humor e o que ganhas tu com isso? Ela sorriu. A Nexus cai. E tu sais limpa. Era o preço final da minha sobrevivência. Aceitei, mas com uma condição, uma reunião com o conselho da Nexus para explicar tudo. Eles recusaram. O processo judicial continuou. Em casa, Sofia arrumava as malas. Não é o fim, disse ela. Mas preciso de respirar. Vou ficar com a minha irmã em Coimbra por uns tempos. Eu não a impedi. Ver a porta fechar atrás dela foi o golpe mais duro. Sozinha no apartamento, percebi que tinha sacrificado o amor 2 vezes, primeiro para manter o cargo, depois para subir mais alto. E agora não tinha nem um nem outro. 3 meses exatos depois do ultimato inicial, recebi uma chamada inesperada. Era Miguel Santos, da Nexus. O conselho quer falar contigo. Em privado. Eu fui preparada para o pior. Mas na sala de reuniões agora estava apenas ele e o presidente. A Valortec está a afundar-se em processos. Precisamos de alguém que conheça os 2 lados. Cargo de CEO. Brutal. Eu fiquei paralisada. O rival que me tinha destruído agora oferecia-me o trono. Miguel sorriu. A tua coragem inspirou mudanças aqui. E, francamente, precisamos de ti mais do que do orgulho. Aceitei com condições. Sofia voltou de Coimbra quando lhe contei. Desta vez, não escondemos nada, disse eu. Ela concordou, mas os olhos ainda carregavam cicatrizes. O anúncio oficial da minha nomeação como CEO da Nexus fez manchetes. Ana Silva regressa como CEO após escândalo lésbico. As redes sociais dividiram-se. Apoio de uns, ódio de outros. Mas eu já não me importava. No primeiro dia, convoquei toda a empresa e falei abertamente sobre inclusão. Sofia estava na primeira fila. No entanto, o poder traz novos inimigos. Catarina, agora desempregada, começou a alimentar rumores contra mim. Antigos aliados na Valortec juntaram-se a ela. Eu tomei decisões duras, despedi 2 diretores que tinham vazado informação. Sofia questionou-me. Estás a tornar-te como eles. A tensão voltou. Cada vitória profissional parecia custar um pedaço do nosso casamento. 6 meses depois, a Nexus recuperou a liderança de mercado. Eu estava no topo, mas o preço era visível. Sofia e eu discutíamos mais.
Uma noite, depois de uma gala em que fomos fotografadas juntas pela primeira vez oficialmente, ela disse: "Eu amo-te. Mas não sei se aguento mais ser a esposa da CEO." Eu prometi mudar. Reduzi viagens, marquei terapia de casal. Lentamente, reconstruímos. Hoje, olhando para trás, percebo que cada escolha criou o caminho seguinte. A revelação custou-me tudo, mas devolveu-me a mim mesma. O cargo de CEO veio como consequência, não como prémio. E o amor sobreviveu, ferido mas inteiro. É possível equilibrar amor verdadeiro e ambição implacável sem perdas irreversíveis? Verdadeiro ou falso?